E aí, pessoal, bem-vindos para mais uma aula de física. Quem fala aqui é o professor Felipe. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a ótica, mas vamos estudar alguns casos específicos. O primeiro deles é quando nós vamos estudar as lâminas de faces paralelas. Depois disso, nós vamos ver também o que acontece quando a luz passa por um prisma, tá bom? Mas antes de nós entendermos esses conteúdos, antes de nós irmos para a aula propriamente dita, vamos para o nosso momento de reflexão? Vamos falar com Deus? Então eu te convido a fechar os olhos. Vamos lá. Senhor nosso Deus, obrigado porque mais uma vez temos a oportunidade de estudarmos, abrirmos mais uma aula e aprendermos um pouco mais. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e inteligência para podermos absorver da melhor forma o conteúdo aqui explicado. Que nós possamos fazer bom proveito deste conteúdo. É o que pedimos e agradecemos, por a tua vontade, em teu santo nome. Amém. Tá certo, galera. Então é o seguinte, já estamos vendo a ótica e hoje, como eu já disse, nós vamos ver casos específicos. O primeiro deles, então, é uma lâmina de faces paralelas. Pode ser, por exemplo, um vidro, né? O vidro ele tem uma certa espessura. Então, o que acontece quando a luz passa pelo vidro, por exemplo? Será que ela sofre uma refração? Sim, na verdade, sempre que a luz passa de um meio para o outro, como nós já vimos lá no estudo da refração, acontece uma refração. O ar tem um índice de refração próprio e o vidro tem outro índice de refração. Então, quando a luz passa de um meio menos refringente, como por exemplo o ar, para o meio mais refringente, no nosso caso aqui o vidro, acontece sim a refração. Agora, no caso quando eu tenho aqui uma lâmina que tem uma certa espessura, vai ser um caso um pouco particular. Bom, então é o seguinte, vamos imaginar que nós vamos ter então um raio de luz que se propaga aqui pelo ar, né? E ele chega na superfície do nosso vidro, tá? Então a gente está olhando o vidro aqui de lado, né? Então aqui seria a espessura do vidro. Vamos já colocar então os termos aqui, né? Para a gente ir identificando. Aqui nós temos o que nós vamos chamar de E. E é a espessura do vidro, tá bom? Vamos chamar de E. Bom, mas então a luz está se propagando aí pelo ar. Quando ela bate na superfície do vidro, ela não é inteiramente refletida, né? O vidro permite que a luz passe. Então, essa luz vai passar, mas quando ela passar, ela vai sofrer uma refração. Bom, para a gente visualizar bem a refração aqui, primeiramente eu quero desenhar aqui para a gente a reta normal, né? Lembre-se, sempre a gente vai ter a presença da reta normal nesses nossos estudos aqui. Bom, acontece então que nós vamos ter uma refração. O vidro, por ser um meio mais refringente que o ar, vai fazer com que a luz se aproxime da reta normal. Então, eu vou ter aqui uma propagação desse raio luminoso mais próxima da reta normal, né? Então, o que nós temos aqui? Olha só, aqui nós temos um ângulo que nós vamos chamar de ângulo I, né? Que é o ângulo de incidência. Então, aqui nós vamos ter o ângulo I, que é o ângulo de incidência. Aqui, olha, eu vou colocar o ângulo pra gente, vou colocar o ângulo R, tá bom? Que é o ângulo da refração, tá certo? Bom, então tá. Então nós já sabemos, nenhuma novidade daqui, que a luz, ela quando passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ela sofre um desvio e ela se aproxima da reta normal. Esqueci de colocar até aqui, ó. Ela vai se aproximar da nossa reta normal, tá certo? Agora, acontece que essa luz, ela não vai chegar aqui e acabou por aí. Não, ela vai passar novamente do vidro para o ar. Então aqui, o que vai acontecer nesse segundo caso? Eu vou ter uma luz que sai de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Olha só que coisa. Então, eu vou ter aqui novamente colocar uma reta normal para a gente. Então tá aqui novamente uma outra reta normal. E agora, nós vamos ter que analisar a luz quando ela sai de um meio mais refringente para um meio menos refringente. O que acontece? Acontece o inverso. Nesse caso aqui, ó, a luz se aproximou da reta normal. Nesse caso aqui, ela vai se afastar da reta normal. Olha só. Nós tínhamos aqui, ó,
esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Este ângulo aqui, sempre é o ângulo, você vai analisar o ângulo entre o raio de luz e a reta normal, tá? Então, aqui neste ângulo aqui, nós também temos R, tá bom? Nós temos R tanto aqui, nessa pontinha aqui, quanto aqui, nessa pontinha. Então, tanto esse quanto esse valem o mesmo ângulo, o ângulo R, tá bom? Que é o ângulo entre o raio de luz, que se propaga aqui dentro do vidro, e a reta normal, tá bom? Bom, mas o que acontece? Agora eu vou ter uma nova refração. Então, este raio de luz, agora, ele vai sofrer uma refração e, como eu estou no meio menos refringente, ele vai se afastar da reta normal. Então, aqui eu teria o meu ângulo I novamente. Deu para entender? Então, acontecem duas refrações seguidas, uma depois da outra. Só que é o seguinte, como o primeiro meio era o ar, depois eu passei para o vidro, depois saí para o ar novamente, o índice de refração do ar é igual aqui em cima e aqui embaixo. É o mesmo índice de refração. Então, o que vai acontecer? Na verdade, esse ângulo aqui, por que eu chamei de I, da mesma forma que eu chamei aqui? Porque é o mesmo ângulo que estava aqui em cima, é esse ângulo aqui. Ou seja, a luz ela se propagava com um certo ângulo e vai continuar se propagando com esse mesmo ângulo ao passar do vidro. Acontece que enquanto ela está atravessando o vidro, ela tem um ângulo diferente, mas quando ela passa para o ar novamente, ela volta a ter o mesmo ângulo de antes. Agora, qual que é o X da questão aqui? Já deu para entender o que acontece, mas como isso é cobrado da gente nos vestibulares por aí, nos conteúdos de física, o que a gente vai ver aí nos exercícios à frente? Nós vamos sempre precisar calcular o desvio lateral que esse raio de luz sofre. Por quê? Deixa eu pegar até uma outra caneta aqui. Olha só, acontece um desvio da luz. Você pode perceber que ela vinha por aqui, mas ela sofre um desvio aqui dentro do vidro e continua se propagando com esse certo desvio. Então a luz que deveria, se não houvesse um vidro aqui, ó, ela ia se propagar como? Ela se propagaria aqui, ó. Ela continuaria se propagando por aqui, certo? Por aqui. Finge que é uma reta, né? Eu tentei delinear, é meio torto. Mas então a luz se propagaria por aqui, ó. Ela continuaria vindo para cá. Como ela atravessou o vidro, ela sofreu um desvio. Esse desvio é esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar de outra cor. Não, é de preto mesmo. Esse desvio é justamente esse cara aqui, tá? O quanto eu desviei. Esse é o meu desvio. E como que eu faço para calcular o desvio? Já que é isso que vai ser cobrado da gente nos exercícios, tá? Então, sempre que você vê um exercício de lâminas de faces paralelas, como por exemplo um vidro espesso, né? Você sempre vai ser pedido para você calcular o desvio da luz, tá bom? Que é referente ao desvio interno nessa face do vidro. Então, para calcular o desvio, é simples. A equação é a seguinte: o desvio lateral, que nós chamamos, né? O desvio lateral da luz vai ser igual à espessura do material que a luz atravessou, no nosso caso aqui o vidro, então a espessura, vezes, olha só agora, seno de que ângulo? Vai ser o seno do ângulo de incidência menos o ângulo da refração aqui dentro do vidro. Então, seno de I menos R. Tá bom? Mas ainda não acabou. Este seno vai ser dividido por cosseno do próprio ângulo da refração, próprio ângulo R. Tá bom? Essa aqui é a equação do desvio lateral da luz quando ela passa por lâminas de faces paralelas. Essa vai ser a equação que você vai ter que usar. Tá bom? Mas para a gente usar essa equação, o procedimento é bem simples, tá? Apesar de parecer complicado, por envolver seno de I menos R, enfim, é simples. E nós vamos resolver agora um exercício para a gente aplicar melhor e entender isso aqui de forma mais sólida. Vamos lá, então? Bom, galera, então tá aí o exercício na tela, e ele diz assim: uma lâmina de vidro de faces paralelas está imersa no ar, tá? A lâmina está aí no desenho, como vocês podem ver.
Sabe-se que o vidro é um meio mais refringente que o ar, e portanto seu índice de refração é maior que o do ar. Para um raio de luz monocromática que passa do ar para o vidro e chega novamente ao ar, como está na figura, sabendo que o ângulo de incidência vale 45 graus, o índice de refração do vidro vale raiz de 2, do ar vale 1 e a espessura do vidro vale 10 centímetros, determine. Primeira coisa que eu tenho que encontrar, qual que é o ângulo de refração na primeira face, tá bom? E a segunda coisa, qual o deslocamento lateral sofrido pelo raio de luz. Então ele quer saber duas coisas, o ângulo de refração da primeira face e o deslocamento lateral sofrido pelo raio de luz, tá bom? E aí ele também dá alguns dados pra gente, seno de 45, cosseno de 45, seno de 15 e tal, então dá várias informações aí. Bom, vamos para o nosso exercício então? Olha só, eu já coloquei aqui na nossa folha o esqueminha que a gente vai precisar para fazer esse exercício. Também já coloquei aqui as informações que o enunciado nos deu, tá bom? Eu já coloquei aqui a espessura, que vale 10 centímetros, o ângulo de 45 graus, né? O que acontece então, essa luz incide na superfície do vidro, que é justamente aqui esse ponto que é referente à pergunta da alternativa A, né? Qual é o ângulo de refração da primeira face? Essa aqui é a primeira face, tá vendo? Nós temos a primeira face e a segunda face. Então aqui é a primeira face, é onde a luz está incidindo, tá bom? Então ele quer saber o ângulo na alternativa A, ele quer saber o ângulo de refração na primeira face, esse Rzinho aqui, certo? É isso que ele quer saber. Bom, então eu já fiz o desenho, né? Ó, ele sofre um desvio lá dentro, volta quando sai do vidro, e depois ele vai querer saber, então, ó, isso aqui ele quer saber na alternativa A, né? Na questão A. Na questão B, ele quer saber o desvio que a luz vai sofrer, certo? Então já anotei aqui também o índice de refração do ar e o índice de refração do vidro. Bom, o que nós vamos fazer para descobrir qual que é então o ângulo de refração da primeira face? Nós vamos usar a fórmula do desvio lateral? Não, nós vamos usar a lei de Snell. Lembram dela? A gente estudou ela lá quando nós vimos a aula de refração. Se você não lembra, dá uma volta lá um pouquinho e dá uma olhada, tá bom? Mas vai ser basicamente isso aqui, ó. Então vai ser o índice de refração do ar vezes o seno do ângulo, o seno do ângulo de incidência ali, que no nosso caso é o 45, né? Igual ao índice de refração do vidro, que é o segundo meio, vezes o seno do ângulo que nós queremos, do ângulo R, tá certo? Então tá aqui, a gente está aplicando a lei de Snell, que é o caso lá da refração, a lei lá que nós vimos na aula de refração, certo? Bom, qual que é o índice de refração do ar? Vale 1. O exercício já deu pra gente quanto vale seno de 45, ele diz que vale 0,7, mas nesse caso, como nós temos um raiz de 2 aqui, ó, ele diz pra gente que o índice de refração do vidro vale raiz de 2. Eu sei, lembrando lá da tabelinha da trigonometria, lá de matemática, que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Dá raiz de 2 sobre 2. Então vai ser mais fácil eu deixar o raiz de 2 sobre 2 aqui do que o 0,7 que o exercício deu, você já vai ver por quê. Tá bom? Agora, igual. Então, o índice do vidro vale raiz de 2, né? Isso, vezes o seno do ângulo R que eu quero descobrir. Agora, por que eu deixei raiz de 2 sobre 2 e não 7? Porque eu tenho raiz de 2 dos dois lados. Então, eu posso simplesmente eliminar. Quando eu faço isso, eu vou ter aqui 1 sobre 2 é igual a seno de R. Olha, qual que é o ângulo cujo seno vale meio? 30, né? Vocês já sabem disso. Então, R, o ângulo R, né, vale 30 graus. Tá certo? Então, R vale 30 graus, nós já achamos a alternativa A que o exercício nos pediu. Agora, para encontrar a B, vamos colocar a B aqui. Ele quer saber o desvio lateral. Vamos para a equação do desvio lateral. O desvio lateral é igual, ela já está aqui em cima, né? Eu não vou escrever de novo, ela já está aqui em cima.
Então vai ser igual a espessura, que vale 10, vamos lá, vale 10, vezes seno de quanto? Seno do ângulo de incidência menos o ângulo R. O ângulo de incidência, 45. O ângulo R, 30. 45 menos 30, seno de 15 graus. Dividido por cosseno do ângulo R, que é 30 graus. Ok? Então vai ficar 10 vezes o exercício já nos deu o seno de 15, agora a gente vai usar as informações lá do enunciado, tá bom? Que é seno de 15 pelo enunciado é 0,26 dividido por cosseno de 30, que o enunciado já nos deu, vamos usar aquela informação mesmo, 0,87, tá bom? E aí eu já tinha feito essa conta antes, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente 3 centímetros. Você vai fazer 10 vezes 0,26, 2,6 dividido por 0,87, dá aproximadamente aí um pouquinho menos, aproximadamente 3 centímetros. Então, as lâminas de faces paralelas não são complicadas, tá? O que você vai ter que fazer geralmente nos exercícios? Utilizar essa equação para calcular o desvio lateral. O que ela diz? Ela diz que a espessura do vidro, ou do meio, né, que a luz esteja atravessando, diz o quê? Né? Que o desvio padrão é igual a essa espessura vezes o seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração, aqui o ângulo desviado, né, dentro do meio, dividido pelo cosseno desse ângulo da refração aqui, certo? Não é complicado de usar, vocês viram que a gente aplicou bem tranquilo, tá? E outra coisa que vocês vão precisar sempre lembrar nesse conteúdo é a lei de Snell, tá bom? Que é a lei da refração, beleza? Então tá aqui as lâminas de faces paralelas. Agora, nós vamos, já tendo visto isso aqui, nós vamos ver um outro caso específico, que são os prismas, que na verdade são muito parecidos com o que a gente acabou de ver das lâminas de faces paralelas. Não matematicamente, mas a ideia é muito parecida. Então, o que vai acontecer? Geralmente, o que a gente vai ver nos exercícios relacionados a prismas vai ser o seguinte: nós vamos ter aqui um raio de luz que ele vai incidir aqui em uma das faces do prisma, tá bom? O que é um prisma? É como se fosse imagine um triângulo feito de vidro, tá bom? Nós vamos ter aqui também duas faces, pode perceber que nós também vamos ter duas faces aqui, ó, que vão fazer com que a luz, quando incida aqui, ela também sofra uma refração, tanto na entrada quanto na saída. Agora, nosso papel aqui é entender como que vai funcionar essa refração, porque as faces não são paralelas, elas estão assim, nós temos um prisma, então funciona um pouco diferente. Na verdade, a ideia é bem parecida com a das lâminas paralelas, mas vai ter algumas mudanças, tá? Então, olha só, quando a gente faz com que a luz incida nessa face do prisma, nós temos que lembrar que nós vamos ter, por exemplo, vamos supor que o prisma é de vidro, nós vamos ter aqui o ar, aqui também vamos ter o ar, e aqui no meio nós vamos ter o vidro, né? Logo, o vidro nós sabemos que ele é mais refringente do que o ar. Então ele vai fazer com que a luz se aproxime da reta normal. Agora, onde está a reta normal nesse caso? A reta normal, gente, ela sempre vai ter que estar perpendicular à superfície. Como a minha superfície está assim, qual que é o segredo para a gente desenhar a reta normal aqui, ó? Tenta deixar a face aqui, ó, na horizontal, e aí para você fazer a normal, você faz a normal perpendicular, tá bom? Então aqui está a normal. Pronto, agora voltei. Tá vendo? Então, ó, fiz a normal ali. Ela sempre tem que estar perpendicular à superfície. Bom, então aqui eu vou ter um certo ângulo que eu vou chamar de I1, tá bom? É o ângulo de incidência 1, tá? É o ângulo que a luz está incidindo aí na superfície. Como nós sabemos que o vidro é mais refringente, ele vai sofrer uma refração, mas ele vai se aproximar da reta normal, tá? Então ele vai estar um pouquinho mais próximo aí dessa reta normal.
Vocês podem perceber que, como ele está mais próximo da reta normal, o ângulo aqui, ó, é um ângulo menor que o ângulo I1. Esse ângulo aqui eu vou chamar de R1, tá? O ângulo R1, ok? Eu aconselho que você vá fazendo os desenhos no seu caderno para você memorizar, para você entender melhor, tá bom? Então vá refazendo esses desenhos aí junto comigo, beleza? Bom, ok, então nós vamos ter aqui um ângulo R1. Acontece que o raio de luz ele vai continuar se propagando. Ele vai se propagar e chegar na segunda face. Quando ele chegar na segunda face, ele vai sair. E como ele vai passar de um meio para o outro, ele também vai sofrer uma refração, tá bom? Mas, como eu estou analisando uma nova face, eu preciso também identificar onde é que vai estar a reta normal aqui. Então, novamente, nós vamos fazer aquele macete, ó. Deixa essa reta aqui na horizontal em relação a você, tá bom? E aí você vai fazer a reta normal aqui na perpendicular. Aí fica fácil de você identificar a reta normal. Vamos colocar aqui, ó, N de normal, tá bom? Pronto, então a normal, ela tem que estar perpendicular à segunda superfície, ok? Bom, nós vamos chamar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui interno de R2, tá bom? É o ângulo R2. Então, dentro do prisma, nós temos o ângulo R1 e R2. E fora do prisma, nós vamos ter o ângulo I1 e I2. Por quê? Olha só. A luz, ela vai sair de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, o que vai acontecer? Ela vai se distanciar da reta normal. Então, o ângulo do raio entre o raio de luz e a reta normal tem que ser maior que R2. Então vai ser algo parecido com isso aqui, ó. Tá certo? Então o nosso ângulo I2 estará bem aqui. I2 é o ângulo que nós vamos chamar de I2. Então, galera, olha só. Quando uma luz incide em um prisma, ela sofre dupla refração, né? Vamos dizer assim. Quando ela entra, ela continua se propagando, e depois uma outra refração quando ela sai, né? Então vocês podem ver que é diferente, deixa eu voltar aqui, ó, é diferente das lâminas de faces paralelas, mas embora seja diferente, a ideia é bem parecida. É a luz que vai atravessar duas superfícies. Como aqui elas são paralelas, a gente vai ter esse comportamento aqui. Como neste caso elas não são paralelas, nós vamos ter um comportamento diferente, mas a ideia é a mesma, tá bom? Agora, o que é importante nós sabermos para prismas, tá? O que nós vamos encontrar nos exercícios, vestibulares, materiais didáticos? Primeira coisa que vai ser pedida a vocês: como calcular este ângulo aqui, que seria o ângulo de abertura desse prisma, né? Então, como que eu faço para calcular esse ângulo? Eu vou chamar ele de alfa aqui, tá bom? Como que eu faço para calcular o nosso ângulo alfa? Existe uma série de deduções trigonométricas para essa equação, mas eu não vou me ater muito a essas deduções trigonométricas para nossa aula não se estender muito. Eu vou colocar aqui abaixo o link dessa aula de um outro professor que ele faz as deduções desses cálculos, caso vocês queiram entender como funciona a dedução, tá bom? Eu vou colocar aqui apenas a equação para vocês, mas aí vocês acessem a outra aula e vejam, caso tenham curiosidade. Mas, para calcular este ângulo aqui, olha, a gente já sabe, eu vou dar uma explicação superficial, tá? Aqui, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa aqui, mais esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, vocês percebem que a gente forma aqui um triângulo menor, né? Então, a soma desses ângulos tem que ser 180 graus. Lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180? Então, analisando este fato trigonométrico e fazendo algumas deduções, a gente vai chegar na seguinte equação, que o ângulo de abertura, alfa, né, ele vai ser igual ao ângulo R1 mais o ângulo R2. E aí nós vamos ter nossa primeira equação para prismas. Tá bom? Lembrando que ângulo R1 e R2 são os ângulos internos da luz em relação às retas normais de cada superfície, tá bom? Então R1 está aqui e R2 está aqui. Se você conhecer esses dois ângulos, você sabe qual que é o ângulo de abertura aí do nosso prisma, que nós vamos chamar de alfa, tá? Então essa é a primeira equação, ok?
Agora, a segunda equação que pode ser, que vai com certeza ser muito útil para vocês, é quando um exercício perguntar qual que é o desvio total sofrido pela luz em um prisma. Voltando aqui novamente, olha, para a nossa folha das lâminas de faces paralelas, nós vimos como calcular o desvio e nós vimos que é dessa forma aqui, utilizando essa equação, não é? É assim que a gente calcula o desvio neste caso. Mas nós também vamos precisar calcular o desvio em prismas, só que a equação muda, tá bom? Seguinte, caso não houvesse um prisma aqui, a luz ela estaria se propagando e continuaria se propagando aqui, ó, uma linha reta, concordam? Ela continuaria se propagando nessa linha reta ali, ok? Agora, então, qual que é o desvio que a luz sofreu? Ela sofreu um baita desvio, olha só, todo esse ângulo aqui, ó, é o ângulo que eu vou chamar de desão, que é o ângulo do desvio que a luz sofreu, tá bom? Aliás, em muitos materiais você vai encontrar esse desvio como desão ou então como um θ, tá? Pode ser que você encontre o θ ou um D maiúsculo, tá? Eu vou usar o θ, porque é a nomenclatura que o livro de vocês usa, se não me engano, tá bom? Então, enfim, o que é só uma representação para o ângulo de desvio que a luz sofreu. Então, só para ter certeza que você entendeu, eu vou repetir. Olha só, caso não houvesse um prisma aqui, a luz que estava se propagando aqui, ela continuaria se propagando numa linha reta, normalmente, né? Mas, devido às faces do prisma, ela sofreu um desvio. Ela sofreu este ângulo aqui de desvio. E é esse ângulo que nós vamos calcular, tá bom? E para a gente entender quanto vale esse ângulo, na verdade é simples. Olha só, esse ângulo aqui, ele nada mais é do que a diferença de ângulo que eu tenho quando ele passa pela primeira face, mais a diferença de ângulo que eu tenho quando ele passa para a segunda face. Por quê? A soma do desvio aqui com esse desvio aqui é igual ao desvio total que a luz sofreu, concorda? Então, qual que é o ângulo desviado depois que a luz passou pela primeira face? Ora, inicialmente ela tinha um ângulo I1, certo? Então eu vou chamar aqui, ó, eu vou chamar de desvio 1. Desvio 1, o desvio que a luz sofreu quando ela passou pela primeira face, tá bom? Bom, então qual foi o desvio 1? Ela inicialmente tinha um ângulo I1, concorda? Ela tinha um ângulo I1, mas aí ela sofreu um desvio. E o novo ângulo dela agora é o R1. Então, o desvio total nada mais é do que o ângulo inicial que eu tinha, menos o ângulo que eu tenho agora. A diferença entre o ângulo de incidência e o ângulo refratado aqui é o desvio que eu tenho na primeira face. Então, é I1 menos R, opa, eu coloquei um R maiúsculo, né? Menos R1. Tá bom? A mesma coisa aqui. Qual que é o desvio que eu vou sofrer na segunda face? Vai ser este ângulo aqui menos este ângulo aqui. Então, o I2 menos o R2. Tá certo? Baseado nisso aqui, nós vamos então encontrar a equação do desvio total da luz em um prisma. Isso aqui não é tão importante para a gente, tá? A gente praticamente não vai trabalhar com isso aqui. O mais importante é a equação do desvio total. Então, como que é a equação do desvio total? O desvio total, eu vou chamar de θ, é igual à soma dos dois desvios, correto? Então vai ser I1 menos R1 mais I2 menos R2. Se a gente rearranjar esses termos, a equação fica da seguinte forma. O desvio total nada mais é do que I1 mais I2 menos R1 mais R2. E pronto, aqui está a equação do desvio total no caso dos prismas, tá certo? Então, a primeira coisa que nós vamos calcular em prismas, o ângulo de abertura desse prisma, que nós calculamos dessa forma. Segunda coisa, o desvio total sofrido pela luz quando passa pelo prisma, que você vai calcular dessa forma. É o que? É o ângulo de incidência 1 mais o ângulo 2, tá? O ângulo externo 2,
menos o ângulo refratado 1 e esse ângulo R2, tá? A soma dos dois aqui. Então, a soma dos dois externos menos a soma dos dois internos. Só isso, tá bom? É assim que você faz para calcular o desvio total para os prismas. É simples, né? Agora, tem um outro caso ainda específico, que é aquele caso que nós dizemos que quando nós temos um desvio mínimo, tá? Existe um caso em que a luz, quando ela incide no prisma, ela vai ter um desvio mínimo possível. E quando que esse desvio mínimo acontece? Tá? O desvio mínimo acontece quando I1 é igual a I2 e também R1 é igual a R2. Nesse caso aqui, ó, é até legal que você dê uma circulada, escreva aí no seu caderno, dê uma circulada, puxa uma setinha, tá bom? Puxa a setinha aí e escreve desvio mínimo. Então, eu não vou escrever aqui, tá? E você escreve aí, desvio mínimo, tá bom? Quando os dois ângulos externos são iguais, e quando os dois ângulos internos também são iguais entre eles, nós temos o que nós chamamos de desvio mínimo, que nós vamos ter o mínimo desvio possível, tá bom? Agora, quando isso acontece, qual fica a equação então do meu desvio, né? Então nós vamos chamar aqui de desvio mínimo. Quando que eu tenho desvio mínimo? Se os dois forem iguais, então I1 mais I1 é igual a I2, então na verdade fica assim, ó, 2 vezes I menos 2 vezes R, né? Então a equação do desvio mínimo é essa aqui. Já que os dois são iguais, fica 2 vezes I menos os dois R também são iguais, 2 vezes R. Certo? Gente, as equações para prismas, as que vocês mais vão precisar utilizar, as que vocês mais vão encontrar e as que vão te ajudar a resolver praticamente todos os exercícios, são essas aqui, tá bom? O ângulo interno de abertura, o desvio da luz e o desvio mínimo, tá bom? Vamos fazer um exercício agora para a gente praticar? Vamos lá? Certo, galera? Então tá aqui o exercício. Ele diz o seguinte: um raio de luz monocromática incide em uma das faces de um prisma de índice de refração, raiz de 2, formando um ângulo de incidência igual a 45 graus. Sabendo que o prisma está imerso no ar, e aí ele dá o índice de refração do ar, né, que vale 1, e o ângulo de abertura vale 75 graus, determine. Tá? Aí ele coloca o desenho do prisma, o raio incidindo em 45 graus, ele pede para a gente determinar algumas coisas. Primeira, o valor do ângulo de refração na primeira face. Depois, o valor do ângulo de incidência na segunda face. Depois, o valor do ângulo de refração na segunda face. E, por último, o desvio total sofrido pelo raio de luz. Bom, vamos voltar aqui para a nossa folha, então, para a gente fazer os nossos cálculos. Então tá aí, galera. Ó, já fiz o desenho na folha, tá? Coloquei as informações que a gente precisa. Tá aqui o raio de luz com ângulo de 45 graus, né? O ângulo de abertura aqui ele já nos deu, vale 75. Ele também nos deu o índice de refração tanto do prisma, que vale raio de 2, quanto do ar, que vale 1. E aqui as informações que ele pediu, tá? Então, primeira coisa que nós temos que saber. Qual que é o ângulo de refração aqui em relação à primeira face, tá bom? Bom, antes de a gente sair calculando, vamos terminar de fazer os nossos desenhos, porque nesses casos aqui, galera, principalmente em óptica geométrica, é importantíssimo que você desenhe bastante, tá bom? Então, vamos desenhar porque isso vai tornar o nosso esqueminha aqui mais fácil. Olha só, eu já quero desenhar a reta normal na segunda face aqui, tá bom? Então eu vou deixar ela na horizontal para mim aqui, tá mais ou menos na horizontal, e vou já fazer a reta normal aqui, tá? Então aqui está a nossa reta normal aí da segunda face. Agora, o raio, então, ele vai ter o nosso desvio aqui, tá bom? Teria que ter desenhado um pouquinho mais para cima, essa reta normal, né? Mas não tem problema. Então, esse raio sofre um pequeno desvio, e aqui, quando ele passa novamente para o ar, ele sofre um outro desvio, tá certo? Então, vai ficar mais ou menos dessa forma aí. Então, onde que vai estar o nosso R1? Né? O R1 é o primeiro ângulo interno que nós temos. Vai ser esse cara aqui, ó. Tá? O primeiro ângulo interno, é o R1. Então ele quer que eu calcule esse cara aqui. Como que eu vou fazer para calcular esse cara? Pela equação da refração, a lei de Snell, né? Nós já temos esse ângulo, nós já temos o índice de
de cada meio, nós vamos poder achar o outro ângulo. Então, vamos mandar ver. Olha só, na questão A vai ficar assim. O índice de refração do ar vezes o seno de incidência, 45, vai ser igual ao índice de refração do prisma vezes o seno de R1. Ok? Então, aqui vale 1, né? O seno de 45, gente, quanto vale seno de 45? Nós já vimos no exercício lá anterior, raiz de 2 sobre 2, né? O nosso índice aqui do prisma vale raiz de 2, seno de R1. Galera, nós chegamos no mesmo caso que nós vimos naquele primeiro exercício que nós fizemos, ó. Corta aqui, vai ficar meio igual a seno de R1. Qual que é o ângulo cujo seno vale meio? Nós já sabemos, né? 30 graus. Então, aqui, ó, o R1 vai valer 30 graus. Pronto, já achamos a nossa primeira resposta. Ok? Vamos para a B. O que ele quer na B? Galera, na B, ele pediu o valor do ângulo de incidência na segunda face, tá bom? O ângulo de incidência na segunda face, deixa eu até redesenhar essa reta normal aqui, ó, porque vai ficar meio... Então a reta normal é essa aqui, tá? Essa aqui é a nossa retinha normal. Esquece essa de baixo aqui. Bom, o nosso ângulo de incidência na segunda face, gente, qual que é o raio que está incidindo na segunda face? Não é o I. O que está incidindo na segunda face é o nosso R2, tá bom? Então, na verdade, ele quer saber o valor de R2, porque o raio que incide na segunda face vem de dentro, tá? O ângulo que estará aqui fora, que é o I2, nós chamamos de I2, ele não está incidindo, ele está saindo de dentro do prisma, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu faço para calcular R2? Muito simples, galera. A gente não sabe que, ó, o ângulo, esse ângulo aqui de abertura é igual a R1 mais R2. Nós já temos o valor do ângulo, que é 75. Nós já temos o valor de R1, que é 30. Pronto. Tá fácil eu achar o meu R2, né? Vou passar o 30 negativo para lá. Então, o R2 vai ser igual a 45 graus. Bem tranquilo isso aqui. Ok? Bom, C. Nós queremos agora o ângulo de refração da face 2. Gente, o ângulo de refração é o ângulo que sai, né? É o ângulo sempre de saída. Então, no nosso caso, quanto vale I1. Então, para a gente achar I1, nós vamos ter que usar novamente a lei da refração aqui, galera. A lei de Snell, né? Então, nós vamos usar aqui, ó, o índice do prisma vezes o seno de que ângulo? De R2, né? Igual ao índice do ar vezes o seno de qual ângulo agora? I2, o seno do ângulo da refração ali. Ok? Bom, o índice do prisma, já sabemos, raiz de 2 vezes seno de R2, seno de 45. Gente, quanto que é seno de 45? Nós já vimos, raiz de 2 sobre 2, né? Igual ao índice do ar, que vale 1, vezes o seno de I2. Aí você fala assim, nossa, agora complicou, hein? Na verdade não, galera, olha só. Raiz de 2 vezes raiz de 2, não é raiz de 2 ao quadrado? Agora, raiz de 2 ao quadrado, nada mais é do que 2, né? Porque se você eleva ao quadrado e tira a raiz ao mesmo tempo, os dois se anulam. Então, na verdade, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2, tá bom? E olha que simples que ficou. Vai ficar 2 sobre 2, quanto que é 2 sobre 2? 1. Então, a conta fica assim, 1 é igual a 1 vezes seno de I2. Olha só. Esse 1 aqui, né? A gente pode até eliminar, ele não vai fazer diferença nenhuma na nossa conta. Então, qual que é o ângulo cujo seno vale 1? Qual que é? 90 graus. Então, I2 é igual a 90 graus. Tranquilo? Então, galera, ó, sempre que você está passando de um meio para o outro, você vai ter que usar a lei de Snell para achar algum ângulo.
tá bom? Então, essa lei vocês têm que ter sempre em mente. Última informação que ele quer, o desvio total, né? A luz continuaria se propagando por aqui, eu quero saber quanto vale esse ângulo aqui, quanto vale o meu θ, o meu desvio total. Então, como que eu faço? Muito simples, equação do desvio total, né? Então, I1 mais I2 menos R1 mais R2. Já temos todos os ângulos, só calcularmos. I1, 45, né? Que é o ângulo de incidência aqui. Mais I2, 90, acabei de achar. Menos R1, quanto vale R1? Nós já calculamos aqui, ó, 30. Mais R2, quanto vale R2? Já achamos aqui, 45, né? Bom, isso aqui vai dar 90 mais 45, 135. Menos 45 mais 30, 75. Ok? Fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar à resposta de 60 graus. Então, o nosso desvio total da luz aqui foi de 60 graus. Tá certo, gente? Bom, então, isso é o que eu queria falar para vocês hoje, né? O estudo de prismas e o estudo de lâminas de faces paralelas. Espero que não tenham ficado muitas dúvidas, mas caso tenham ficado, anotem nas aulas Zoom a seguir, nós vamos discutir essas dúvidas aí, tá bom? Nós vamos resolver mais exercícios mais pra frente. Mas é isso, gente. Obrigado, valeu, falou e até a próxima.